Então, pessoal, o último livro então dessa sequência, né, de 5 leituras obrigatórias para o vestibular da CAF 2023-2 é um livro do Mário de Andrade. É um livro de poemas do autor modernista. A escolha desse livro também tem a ver com data comemorativa, né? 2022, no ano em que o livro passou a figurar na lista do vestibular, foi o ano do centenário da Semana de Arte Moderna. E esse livro tem tudo a ver com esse grande evento, né? Com essa, na verdade, com esse movimento em si. O Mário de Andrade foi conhecido como Papa do Modernismo, ele era um dos cabeças intelectuais do movimento, né? E esse livro foi publicado, então, no ano da Semana de Arte Moderna. E isso é bem importante para a gente entender toda a dinâmica de do livro. Ele é um livro de poemas, ele conta com 23 poemas e mais um prefácio. Na verdade, são 21 poemas e uma peça musical, né? São 22 no total, mais um prefácio, que ele chama de prefácio interessantíssimo. Então, tudo isso compõe essa obra do Mário, como eu já falei para vocês, publicada em 1922 e que se filia ao modernismo. Pessoal, é uma obra de poemas, né? Então, não é muito fácil analisar poemas, porque os poemas são talvez o gênero literário mais subjetivo, né? Que tem mais possíveis interpretações. Então, quando a gente analisa poemas, existem várias estratégias, vários pensamentos, vários sentimentos envolvidos. Então, não é muito fácil dar uma leitura muito clara. Mas, enfim, é importante que a gente entenda esse eixo temático, esse projeto do Mário de Andrade, porque Pauliceia Desvairada, que é o título do livro, né, é um projeto do Mário de Andrade. E existe uma conexão muito grande entre o autor e a cidade de São Paulo, né? Então, eu já começo falando para vocês acerca disso. O título do livro é Pauliceia Desvairada. Pauliceia é um apelido carinhoso de São Paulo, da cidade de São Paulo. Como vocês sabem, a Semana de Arte Moderna aconteceu em São Paulo. E São Paulo, nessa época, né, no início do século XX, é uma capital que está se modernizando muito rápido. É uma cidade que ainda contém traços muito tradicionais, né, por não ter sido capital, por ter sido uma cidade que ficou atrasada com relação ao Rio de Janeiro, por exemplo, a capital, né, do século XIX, XX. Ela ficou atrasada em alguns aspectos, mas muito moderna em outros aspectos. E isso faz com que o poeta escreva um livro de poemas sobre a cidade que tanto o encanta, mas que ao mesmo tempo assusta. E essa relação de afastamento e aconchego, digamos assim, né? De se aproximar e se afastar da cidade, de elogiar e de criticar a cidade, é algo que acontece em praticamente todos os poemas, tá? Então, falando um pouquinho sobre o Mário de Andrade, gente, ele foi um dos cabeças do movimento conhecido como modernismo no Brasil. Ele foi um dos grandes estudiosos das vanguardas europeias e ele propôs, então ele ficou conhecido como o Papa do Modernismo, né? Ele propôs as bases intelectuais do movimento modernista no Brasil, que queria ser extremamente nacionalista, mas que, obviamente, bebeu de fontes europeias para poder fazer isso, né? O Mário de Andrade se envolve numa polêmica bem interessante, né? Acho que vale a pena citar. Em 1914, ele visita uma exposição da Anita Malfatti, uma pintora que vai fazer parte do grupo também. E como ela estudou em Berlim, ela traz pinturas expressionistas. E essas pinturas encantam o Mário. O Mário fica apaixonado pelas pinturas, assim. Ele visita muitas vezes a exposição. Muitas pessoas compram os quadros, mas acontece uma coisa bem interessante. Monteiro Lobato, que era um autor conservador da época, uma figura muito respeitada na sociedade paulista, ele critica esses quadros. Ele diz que é uma arte degenerada. Ele escreve um artigo, inclusive, chamado Paranoia ou Desmistificação, criticando a obra da Anita Malfatti. E os compradores dos quadros devolvem esses quadros depois que leem esse artigo do Monteiro Lobato. E o Mário de Andrade é alguém que vai em defesa da Anita Malfatti, né? Que acusa o Monteiro Lobato de ser um conservador, de não estar aberto às novas tendências e valoriza muito, né? Apoia. E esse evento é um dos eventos que é considerado um antecedente da Semana de Arte Moderna, porque ele teria sido o momento em que várias pessoas que defenderam a Anita Malfatti começaram a se unir, intelectuais, jornalistas, homens de letras dessa época, né? Começaram a se unir
e aí estudar as vertentes de um novo movimento, de uma nova construção literária, e montam então um evento para que essas diretrizes possam ser anunciadas para toda a sociedade paulista, né? Eles escolhem o Teatro Municipal de São Paulo, o símbolo da eloquência e da riqueza, muito bem frequentado pelos principais figurões da sociedade da época, né? E Mário de Andrade com Oswald de Andrade, que era um autor muito influente na época, inclusive é ele quem aluga, né? A família dele é uma família muito rica, e mais alguns, Menotti del Picchia, que também era um jornalista, e alguns pintores e músicos se organizam para fazer a Semana de Arte Moderna. Alguns dos poemas que estão nesse livro foram lidos na Semana de Arte Moderna. Então, principalmente a Ode ao Burguês, que eu vou falar um pouquinho para vocês, que é um poema bem eloquente, assim, que o Mário de Andrade, né, o eu lírico, escracha o burguês paulista, né? Manda o burguês se catar, em outras palavras. E aí, amor? Não, só vendo a bateria. Tá. Tô no último já. Mais um pouquinho e já termino. Espero que esteja tudo certo. Ele te mata. Três, dois, um. Então, o livro começa... eu já falei um pouquinho sobre o título para vocês, né? Essa ideia da Pauliceia ser a cidade de São Paulo, um apelido carinhoso para a cidade de São Paulo. O primeiro poema, na verdade, é uma dedicatória de Mário de Andrade para Mário de Andrade, em que o poeta pede desculpas a si mesmo por ter criado uma poética nova, por ter desrespeitado as raízes, né? Então ele fala... mestre, se me perdoareis a distância mediada entre esses poemas e vossas altíssimas lições. E o mestre é ele mesmo, né? Então, claramente, é o Mário de Andrade aqui se reinventando. Esse não é o primeiro livro dele, tá, gente? Ele tinha publicado um livro de poemas em 1917. Há uma gota de sangue em cada poema. Poemas que têm como temática a guerra. E esses poemas têm uma métrica conservadora. São poemas com influência do parnasianismo. Então, eu acredito que esse prefácio, essa dedicatória, esse poema de introdução seja mais ou menos essa ideia, né? A ideia de justificar para ele mesmo o fato dele ter mudado tanto a sua poética, mas isso ser por uma boa causa, pela introdução de uma nova corrente de pensamento no Brasil. E aí o que segue essa dedicatória é o prefácio interessantíssimo. Esse prefácio, ele é uma explicação bem teórica das influências que o poeta estudou e construiu. Como eu falei para você, gente, o Mário é considerado o maior intelectual do movimento, né? Então ele demonstra nesse prefácio o quanto ele estudou, quantas fontes ele buscou para poder construir essa poética nova, que parece, em teoria, ser mais simples, porque pratica a linguagem mais informal, os poemas brancos, sem métrica, sem rima, né? Poemas com palavras mais simples. Então, tecnicamente, é como se ele dissesse para o leitor, eu não tirei isso do nada, isso não foi pouco trabalho, isso foi muito trabalho, né? Eu estudei muito para chegar até aqui. E o prefácio, gente, é bem interessante porque ele funda o desvairismo. Ele começa o prefácio assim: leitor, está fundado o desvairismo. Este prefácio, apesar de interessante, é inútil. E por fim, né, no fim do prefácio, quando ele apresenta todas as suas vertentes teóricas, ele diz, pronto, acabou o desvairismo, está findado o desvairismo. Então, o desvairismo é a loucura, né? Então ele funda um movimento de loucura para explicar a loucura, e no final do prefácio ele finaliza esse movimento, ele mesmo começa e termina esse movimento. E aí os poemas, gente, eu preciso chamar atenção para algumas características desses poemas, tá? Como o próprio título diz, são poemas sobre a cidade de São Paulo. Essa temática permeia todos os poemas do livro, tá? Todos os poemas têm uma relação com a cidade de São Paulo. Seja com o Rio, né, existe o poema Tietê, bairros, o Anhangabaú, sobre as rodovias, sobre o clima, sobre a paisagem, sobre a igreja, sobre a praça, sobre a rua e as ruas, avenidas.
Enfim, então existe uma conexão muito grande. É como se o poeta passeasse pela cidade e trouxesse, né, o eu lírico trouxesse seus sentimentos, sua visão de cada parte da cidade, daquele momento na cidade. Então tem algumas figuras que se destacam bastante, tá, gente? A primeira é o uso da palavra arlequinal, arlequim, né? A primeira edição desse livro tinha uma capa com um traje de losangos, né? O Arlequim é um personagem da comédia dell'arte, é um trapaceiro que se dá bem. Então ele é ao mesmo tempo alguém que trapassa, né? Obviamente um trapaceiro, alguém desonesto, mas é alguém que consegue grande êxito. E essa relação, gente, aparece em 11 poemas, tá? A palavra arlequinal aparece em 11 poemas dos 22 do livro, sempre nessa ideia, né, de que dois aspectos, um aspecto contraditório representado por esse personagem que se dá bem mesmo sendo um malandro fora da lei, e um segundo aspecto que tem a ver com a sua roupa também, porque o seu traje, o traje do Arlequim é um traje de losangos recortados, então é como se fosse uma colcha de retalhos, como se fossem vários aspectos formando o todo. E isso fica bem claro nessa ideia da cidade de São Paulo. Porque a cidade de São Paulo não é um único aspecto, elas são vários, né? Ela reúne vários aspectos, ela reúne muitas contradições, muitos elementos tradicionais, mas também elementos modernos. Ela reúne coisas que encantam, mas que assustam o eu lírico dos poemas. Outra questão importante, gente, é o clima, tá? Na maioria dos poemas, São Paulo é mesmo essa terra da garoa, tá? Esse clima de garoa, de chuva, de frio, de inverno, é algo que permeia o livro também. Os poemas são repletos de reticências, o que também é um sinal, né, de que o leitor precisa participar dessa lógica de interpretar esses poemas, entender, continuar essas vozes, né? E, enfim, gente, como eu falei para vocês, grande parte dos poemas, então, já nos títulos apresentam locais de São Paulo e trazem essa questão, esse relacionamento do poeta com a cidade. E talvez seja interessante dizer com o poeta com si mesmo, né? Consigo mesmo, porque o Mário está construindo uma identidade, né? Ele está buscando uma identidade. E nesse livro, então, me parece que essa identidade é tão entrecortada e tão complexa e tão paradoxal como a cidade de São Paulo, como a sua Pauliceia desvairada, né? O seu São Paulo querido, São Paulozinho querido, mas maluco, que é o que ele traz. Tem inclusive um poema em que ele chama, né, ele chama a cidade de São Paulo de sua noiva, né, sua Lady Macbeth. Então existem muitas referências a esse amor pela cidade, mas ao mesmo tempo essa cidade que exclui, que quer se modernizar a qualquer momento, que tem esse burguês, né? Esse poema, gente, chamado Ode ao Burguês, ele é um poema que foi lido na Semana de Arte Moderna e que foi um dos maiores sustos, né, de quem participou da semana, porque as pessoas que compraram a ideia e compraram ingressos, inclusive, né, literalmente falando, da Semana de Arte Moderna, eram pessoas acostumadas a manifestações clássicas de arte, né? E quando elas chegam à Semana de Arte Moderna, elas se assustam, porque existem uivos, existem gritos, existem poemas que não falam do que elas esperam ouvir, né? E Ode ao Burguês, por exemplo, né, eu vou ler para vocês uma estrofe, ela fala assim: eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho, dono das tradições, fora que os algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros, fará sol, choverá, arlequinal, mas a chuva dos rosais, o êxtase fará sempre sol. E aí no fim, a última estrofe ele diz, né, as duas últimas: ódio e insulto, ódio e raiva, ódio mais ódio, morte ao burguês de olhos, cheirando religião e que não crê em Deus, ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento sem perdão. E a última estrofe: fora, fora o bom burguês, né? Então esse poema é um poema muito emblemático, foi lido na Semana de Arte Moderna e vem então no livro. O livro foi publicado em dezembro, tá, gente? Então a semana aconteceu em fevereiro e o livro foi publicado em dezembro do mesmo ano. E aí, para terminar, quero falar um pouquinho para você sobre o primeiro poema do livro, chamado Inspiração, que eu acho que dá o tom do livro todo, né?
repleto de reticências, tem essa ideia, essa referência ao Arlequim, ao traje de losangos, e tem inclusive essa ideia de contraste, que é uma ideia que permeia o livro todo. Dessa relação controversa do poeta com a sua cidade, que é o seu amor e a sua loucura, né? São Paulo, comoção da minha vida. Os meus amores são flores feitas de original. Arlequinal, traje de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno, elegância sutis sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de Paris, Ares, bofetadas líricas no Trianon, Algodoal. São Paulo, comoção da minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América. Tá? Esse é o poema que abre o livro, então, o primeiro poema dos 22, e é um poema bem emblemático porque traz esses elementos, como eu já falei para vocês, tá? Então, gente, não dá pra gente ignorar a importância de Mário de Andrade no movimento modernista, né? Eu diria para vocês que a parte intelectual foi competência do Mário de Andrade. Ele escreve depois, em 1928, um livro muito importante também para o modernismo, uma prosa chamada Macunaíma, um herói sem nenhum caráter, em que há esse amadurecimento dessa ideia, né, dessa questão do novo que o modernismo propõe. Mas nesse livro em específico você tem o Mário de Andrade tentando construir uma personalidade de poeta, né? Então ele busca essa nova forma com palavras mais simples, sem métrica, sem rima, com formas não fixas, né? Com formas sem métrica. Ele tenta trazer essa poética então para esse contexto modernista, e ele faz isso com muito sucesso no livro, então, Pauliceia Desvairada. Não podemos nos esquecer da sua importância e valorizar seu trabalho nesse contexto, tá? Apesar de poemas serem textos difíceis de serem lidos, né, de propor leituras possíveis, por serem textos muito subjetivos, então dá pra gente ter uma ideia. Para fechar só, então, deixa eu lembrar vocês que existem muitas paisagens de São Paulo, né? Basicamente, os poemas fazem isso, descrevem paisagens. Inclusive, existem 4 poemas, paisagem número 1, número 2, número 3, número 4, que cada um deles apresenta, né? Descreve uma paisagem de São Paulo. E a última peça, então, o poema 22, na verdade, não é um poema, tá, gente? Ele é uma peça musical. O Mário de Andrade estudou no Conservatório Musical, ele gosta muito de teoria musical, e ele escreve, então, uma peça musical em que alguns grupos seriam representados, né? Então, são grupos, são os orientalismos convencionais, que seriam os escritores elogiáveis da época, os parnasianos especificamente, as senectudes tremulinas, que seria a classe dominante, que gosta desses escritores elogiáveis, os sandapilários indiferentes, que são os operários, que estão fora do processo cultural, as juvenilidades auriverdes, que são os modernistas, que buscam, são inquietos e que buscam uma nova estruturação para essa arte brasileira, e a minha loucura, que seria ele, né, o personagem, ele mesmo. E eles vão trocando diálogos, então, como se fossem músicas, né? Ele cria uma peça como se existissem 5.000 músicos, as Infibraturas do Ipiranga, é o nome do poema, que estariam na Praça do Ipiranga cantando, então, essa peça. Um fala, o outro responde, valorizando, então, desvalorizando esses poetas antigos, convencionais, e valorizando essa nova estética, o modernismo. Então, é bem interessante que vocês leiam os poemas. Como eu falei já nos outros livros, né, gente? Essas análises que eu estou repassando a vocês, sejam esses pequenos, breves vídeos e também os resumos escritos, eles são apenas uma leitura possível, né? É um trabalho que eu fiz de leitura, de resumo, de análise, mas que não se restringe a isso. Então, o ideal é que vocês leiam as obras, né? Leiam os originais, leiam os textos completos e depois esses resumos sirvam para complementar, para esclarecer algumas questões, para vocês entenderem esse eixo temático. Eu espero realmente ter ajudado, né, nesse trabalho, que vocês gostem e façam um bom proveito dessas minhas análises, dessas minhas reflexões, divagações, dessas apresentações dos livros, ok? Muito obrigada, agradeço muito, até mais!